E aí pessoal, tudo certo? Esse vídeo faz parte de uma série de contabilidade para investidores. Pois bem, nesse vídeo a gente vai falar sobre os indicadores de endividamento e de liquidez, que são essenciais para você medir o grau de alavancagem da empresa que você está analisando, para identificar o quanto de risco você está tomando ao investir nessa empresa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal, mas sem delonga, bora pro vídeo. Seguindo aqui no vídeo, esse vídeo a gente vai dividir em duas partes, sendo a primeira parte explicando para você os indicadores de endividamento e indicadores de liquidez, exatamente te explicando as formas para que você busque lá do DRE e do balanço patrimonial para chegar nesses indicadores para entender de uma forma geral como está a saúde financeira da empresa e sua alavancagem. Na segunda parte do vídeo, a gente vai fazer um estudo de caso analisando os balanços da VEG, olhando o balanço patrimonial e o DRE e aplicando esses conceitos que a gente aprendeu na primeira parte para entender todos os indicadores de endividamento e liquidez da empresa VEG. Sem delongas, então, vamos começar pelo indicador de endividamento, medido pela dívida líquida sobre o EBITDA. A dívida líquida, a gente já aprendeu no vídeo anterior, que nada mais é você pegar a dívida bruta, que é os empréstimos e financiamentos lá no balanço patrimonial, e subtrair do caixa, está lá na parte do ativo circulante. Então, pegando os empréstimos de curto prazo e longo prazo, que seria a dívida bruta, menos o caixa, você vai ter a dívida líquida. Por exemplo, se uma empresa tem 5 milhões de dívida bruta e 4 milhões de caixa, a dívida líquida da empresa seria somente 1 milhão. Então, a dívida líquida dividida pelo EBITDA vai dar uma relação de quantas vezes a empresa deve em relação ao potencial de geração de caixa que ela tem. Então, fazendo esse cálculo, se o resultado for inferior a 1, significa que o endividamento da empresa é baixo, significa que menos de um ano de geração de caixa operacional, a empresa já consegue quitar suas dívidas. Se a empresa tiver o resultado de dívida líquida sobre EBITDA igual a 2, significa que ela precisaria de 2 anos de geração de caixa operacional para pagar as suas dívidas. Quando o número superior a 3, você já tem que ter uma certa atenção, pois o endividamento da empresa começa a ficar um pouco elevado. Então você tem que ter muito mais cautela em investir em empresas mais endividadas. O segundo indicador é o indicador de dívida bruta sobre o patrimônio líquido, que nada mais é um indicador de alavancagem da empresa. A dívida bruta você pega lá no balanço, como eu já expliquei anteriormente. E o patrimônio líquido você encontra lá no balanço patrimonial, na linha patrimônio líquido, que nada mais é o capital próprio dos sócios. Então você tendo essa relação, dívida total da empresa, lá dos empréstimos e financiamentos, e dividido pelo patrimônio, te dá o resultado de quão alavancada essa empresa está. Ou seja, o quanto de capital de terceiros a empresa tem em relação ao que ela colocou no negócio. Se a empresa tem 1 milhão de patrimônio líquido e 500 mil de capital terceiros, significa que a alavancagem dela é 50% do patrimônio líquido. Quando a alavancagem da empresa fica superior a 1, significa que a empresa está se alavancando para conseguir um resultado ainda maior para os acionistas. Mas obviamente que com alavancagem, ou seja, com empréstimos, te gera mais riscos ao investir nessa empresa. Mais riscos também te dá um potencial de retorno também. Então sempre você tem que estar equilibrando essa balança. Então essa alavancagem, se for superior a 1, significa que ela tem mais dinheiro de capital de terceiros do que capital próprio. Então você tem que verificar com muita cautela também empresas que têm uma alavancagem superior a 1. Quando a alavancagem é inferior a 1, essa empresa tem uma alavancagem baixa. Outro índice interessante para você analisar é o índice de cobertura de juros, que nada mais é a relação entre o EBIT, que é o lucro operacional, dividido pelos juros da dívida. Se você ainda não sabe, a parcela de um financiamento é composto pela amortização, que é o valor que abate da dívida, mais os juros. Os juros da dívida anual de uma empresa é imputado no DRE como despesa financeira. Então, esse indicador, ele te dá o quanto de resultado operacional a empresa tem frente aos juros que ela paga no ano. Por exemplo, se uma empresa tem um lucro operacional de 10 milhões de reais e paga por ano 1 milhão de juros sobre a dívida, o índice de cobertura de juros dela é 10 milhões sobre 1, seria 10 vezes, ou seja, ela teria um potencial interessante para pagar os juros da dívida dela.
Quando esse indicador de índice de cobertura de juros começar a ficar muito baixo, significa que a empresa pode ter dificuldades para começar a pagar os juros da dívida. Então é essencial você monitorar esse indicador de índice de cobertura de juros, beleza? Seguindo agora para os indicadores de liquidez, começando pelo indicador de liquidez imediata. Como o próprio nome diz, esse indicador ele te mostra o quão imediato a empresa tem de capacidade para pagar os seus passivos. A fórmula do índice de liquidez imediata nada mais é que o caixa que está lá no balanço patrimonial dividido pelo passivo circulante. O passivo circulante, você já aprendeu na aula de balanço patrimonial, são os passivos que sua empresa tem para pagar até 12 meses. Quando você analisa aquela foto do balanço patrimonial daquele resultado trimestral da empresa, você pega o caixa e divide direto pelo passivo circulante, você vai entender imediatamente, se a empresa fosse pegar o caixa para pagar todas as suas dívidas, o quanto ela conseguiria pagar dessas dívidas. Por exemplo, se o resultado desse cálculo der igual a 1, significa que o caixa da empresa tem capacidade imediata para pagar todos os passivos até um ano daquela foto batida naquele momento do balanço patrimonial. Então, quanto mais próximo de 1 é esse indicador, melhor, pois mais folga a empresa tem para pagar os seus passivos. O próximo indicador que você pode analisar é o índice de liquidez seca. Esse índice de liquidez seca, você faz o cálculo pelo ativo circulante menos o estoque e divide pelo passivo circulante. Ele é muito parecido com o cálculo de índice de liquidez imediata, mas ao invés do caixa, você pega o ativo circulante, que são todos os seus bens e direitos até 12 meses, porém você desconta o estoque. Poxa, vamos tirar esse estoque aqui e vamos ver quanto tempo essa empresa consegue se manter só com seus ativos. Ao fazer esse cálculo, o ideal é que essa empresa tenha o resultado desse cálculo maior do que 1, pois, ou seja, a empresa tem capacidade de pagar os seus passivos de curto prazo, mesmo desconsiderando o estoque. O próximo indicador é o índice de liquidez corrente, que nada mais é que você pegar o ativo circulante, que são os bens e direitos até 12 meses, dividido pelo passivo circulante, que são seus passivos até 12 meses extraídos lá do balanço patrimonial. Esse indicador deve ficar maior do que 1, porque se esse indicador ficar menor do que 1, significa que no curto prazo você tem mais contas a pagar do que contas a receber. E isso pode ser um problema para você de liquidez. E por último, a gente tem o índice de liquidez geral, que você pega o ativo circulante lá no balanço patrimonial, o ativo não circulante, ou seja, seus bens de curto prazo, até 12 meses, mais os bens de longo prazo, que é acima de 12 meses, você soma e divide pelo passivo circulante mais o passivo não circulante. Esse indicador também deve ser maior do que 1. Se esse indicador der menor do que 1, possivelmente essa empresa está com algum problema de liquidez, beleza? Então agora vamos fazer uma análise do balanço da WEG. Para isso a gente vai entrar no site de relação com investidores da WEG. Vamos lá colocar RI WEG. E a gente pode vir aqui em informações financeiras, planilhas. Em seguida, pessoal, a gente pode baixar a demonstração de resultado e o balanço patrimonial. Você baixa ele aqui. Então a gente tem aqui o balanço baixado da WEG, né, com todas as contas aqui, ativo circulante, passivo circulante, empréstimos e financiamentos. E baixar aqui também a demonstração de resultado do exercício. Então aqui a gente tem a receita bruta, o custo, o resultado bruto, enfim, a gente tem aqui a DRE da empresa. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou, numa única planilha, colocar aqui uma aba do DRE e balanço para que a gente consiga fazer as análises de endividamento e liquidez somente numa planilha, beleza? Então, pessoal, aqui na planilha a gente tem aqui a aba de DRE consolidado, DRE consolidado detalhado e eu coloquei aqui o balanço patrimonial para a gente fazer a análise de endividamento e liquidez numa única planilha. Então aqui, só para vocês entenderem de uma maneira um pouquinho mais rápida, eu tenho aqui a DRE que envolve as receitas, os custos, o lucro bruto, as despesas operacionais, o resultado financeiro até você chegar no lucro líquido. Aqui do lado eu fiz um resumo colocando a receita líquida, colocando certinho a célula que representa a receita líquida, a receita de vendas de bens e serviços. Em seguida eu coloquei o custo,
que eu venho aqui, ó, custo de bens ou produtos vendidos, fazendo um menos o outro, você vai ter o lucro bruto. Aqui a gente tem o lucro bruto de 32% da VEG, né, que nada mais é que o lucro bruto dividido pela receita líquida, e a gente diminui as despesas SG&A, ou despesas de vendas gerais administrativas, que está aqui, ó, despesas, receitas operacionais. Você tendo o lucro bruto menos as despesas gerais administrativas, você vai chegar no lucro EBIT, que é o lucro operacional. Aqui eu fiz o cálculo, o lucro operacional sobre a receita líquida. A VEG tem no terceiro trimestre de 2023 um lucro EBIT de 20%. Mas isso só foi uma introdução aí para vocês analisarem, uma análise bem rápida aqui do DRE da VEG. Em seguida, a gente tem aqui o DRE consolidado detalhado. Então o que eu fiz aqui do lado? Eu consolidei os dados da DRE, os dados do demonstrativo de resultado do exercício e os dados do balanço patrimonial. Então, começando aqui a análise pelo caixa. O caixa a gente localiza no balanço patrimonial, no ativo circulante. Então, aqui temos o ativo circulante e aqui a conta caixa e equivalentes de caixa. Então, a VEG aqui tem um caixa de R$ 5.142.836.000 reais. A gente tem aqui o caixa consolidado aqui para a gente fazer posteriormente a nossa análise. Em seguida, através também do balanço patrimonial, a gente tem a dívida bruta. Vamos lá para o balanço patrimonial, vamos localizar a dívida bruta. A dívida bruta nada mais é do que uma conta do passivo, ou seja, uma obrigação da empresa. Então aqui a gente tem um passivo e o empréstimos e financiamentos. A gente tem os empréstimos de curto prazo, que são dentro do passivo circulante, e os empréstimos de longo prazo, que são dentro do passivo não circulante. Então, eu somando a conta empréstimos no passivo circulante, 2.189 milhões, mais 658 milhões, a gente vai chegar numa dívida bruta de 2.848 milhões. Lembrando que está em milhares, né? Aqui por isso que eu dividi aqui por 1.000 aqui para facilitar aqui a nossa análise. A dívida líquida, a gente começa aqui já entendendo o que a gente explicou na parte 1 do vídeo. A dívida líquida nada mais é do que a dívida bruta menos o caixa. Você percebe que a dívida líquida da VEG é negativa, porque ela tem mais caixa do que dívida. Então a dívida líquida da VEG é zero. A VEG não possui dívidas. Seguindo ainda na análise do balanço patrimonial, a gente vai buscar a conta patrimônio líquido. A gente sabe que o patrimônio líquido está alocado aqui no balanço numa conta patrimônio líquido consolidado. A gente tem aqui 16.599 milhões na nossa planilha consolidada. Em seguida, a gente colocou o ativo circulante, que são os ativos, que são os bens e direitos de curto prazo, 20 bi, e assim como a gente fez no ativo não circulante, que são os ativos que têm liquidez maior do que 12 meses, são os bens e direitos que tem liquidez maior do que 12 meses. O mesmo a gente fez com passivo circulante e passivo não circulante. Colocamos também um estoque, que vai ser imprescindível para essa análise de liquidez. O estoque também está lá no balanço patrimonial. Nos ativos, né? Os ativos, porque o estoque faz parte de um ativo da empresa. Conta estoques, a gente tem 7,6 bilhões, certo? Então está aqui o estoque da VEG. Em seguida, a gente vai para o demonstrativo de resultado do exercício, partindo do EBIT, né? Que aqui já deixou detalhadamente no DRE também o EBIT. A depreciação, a gente também tem aqui no DRE, aqui embaixo, tem uma nota aqui de depreciação das máquinas e equipamentos aqui da VEG, 157 milhões, colocamos aqui também. E o EBITDA, que nada mais é que você pegar o EBIT e você considera a soma da depreciação, porque a depreciação é uma conta não redutora de caixa. Então a gente tem aqui 1,5 mais 157, 1,7 bi de EBITDA. E os juros da dívida a gente também tem no DRE, aqui os juros sobre os empréstimos e financiamentos, está colocado aqui. Agora você começa a entender por que a gente estudou as demonstrações financeiras como DRE, balanço patrimonial e demonstrativo de fluxo de caixa. Porque a gente extrai desses demonstrativos todos os dados importantes para você analisar endividamento e liquidez da empresa. Então, seguindo aqui, indicadores de endividamento que a gente falou na primeira parte desse vídeo. Dívida líquida sobre EBITDA. A gente sabe que a dívida líquida da VEG é zero. Portanto, se a dívida é zero, não tem como fazer uma divisão aqui pelo EBITDA. Então, a VEG é uma empresa que não possui dívidas, é uma empresa que tem mais caixa do que dívida. Então, se ela não possui dívidas, a VEG é considerada uma empresa bem pouco arriscada. Seguindo para a alavancagem, dívida bruta sobre o patrimônio líquido.
A gente tem a dívida bruta da VEG 2,8 bi, sendo que o patrimônio líquido da VEG a gente tem como 16 bi. Então, a alavancagem da VEG é muito baixa, é uma empresa muito sólida e muito pouco arriscada. Então aqui a gente tem 17% do patrimônio líquido somente com dívidas, então é muito pouco. Índice de cobertura de juros, o quanto de resultado operacional da VEG cobre os juros. Então a gente tem aqui, ó, o resultado operacional da VEG de 1 ano cobre 37 vezes os juros que ela possui. Ou seja, a VEG tem uma posição muito sólida de resultado operacional frente aos juros da dívida que ela paga. Obviamente é porque a VEG possui um endividamento baixíssimo. Não é à toa que ela tem uma dívida líquida zero, ela tem mais caixa do que dívida. Indo aqui para indicador de liquidez, a gente tem a liquidez imediata, que nada mais é que você pegar a empresa nesse trimestre, que a gente está analisando o terceiro trimestre da VEG, bateu essa foto, a VEG divulgou esse resultado. Se a gente pegasse o caixa da VEG e dividisse pelos passivos circulantes, que são todos passivos que tem até 12 meses para a empresa pagar, quanto tempo ela conseguiria pagar isso? A VEG, ela tem somente com caixa, ela conseguiria pagar 50% de todo o passivo dela, ou seja, ela teria caixa para 6 meses somente com caixa que ela tem disponível nesse momento do balanço, ou seja, uma liquidez bem elevada, uma posição sólida de caixa. Uma outra análise que dá para fazer, que a gente também aprendeu, é a liquidez seca, que você pega os ativos circulantes, que são os bens e direitos da empresa, que conseguem ser convertidos em dinheiro até 12 meses, só que você tira o estoque e divide pelo passivo circulante. Então a gente pega aqui o ativo circulante, que a gente tem aqui em cima, a gente diminui o estoque e divide pelo passivo circulante. Então a gente chegou aqui numa razão de 1,18 de liquidez seca da VEG, ou seja, mesmo tirando todo o estoque da VEG, se a VEG perdesse todo o estoque, ela teria ainda bens e direitos para pagar o seu passivo por mais de um ano, 1,18 vezes. Seguindo para a liquidez corrente, fazendo o ativo circulante, ou seja, todos os bens de direito e tudo que a empresa deve em até 12 meses, a VEG possui uma liquidez elevada, quase 2, ou seja, a VEG é uma empresa muito sólida, pouco arriscada, pouco endividada e muito líquida. E por fim, liquidez geral, né? E só para corroborar toda essa análise da VEG de liquidez e endividamento, a liquidez geral da VEG, que é os ativos circulantes e ativos não circulantes, dividido pelo passivo circulante e passivo não circulante. O índice de liquidez geral da VEG é muito elevado. Então, pessoal, a gente vai encerrar o vídeo por aqui e também estamos encerrando essa série de contabilidade para investidores. Se você ficou com alguma dúvida com algum termo, algum indicador, não se preocupe. Volte nos vídeos anteriores, veja com calma, porque é importantíssimo essa base de contabilidade, olhar os conceitos contábeis, olhar a forma que as empresas divulgam os resultados, e entendendo essa forma que a empresa divulga o resultado, você não vai cair em nenhuma armadilha ao investir em ações. A contabilidade é a base para qualquer investidor investir em negócio, em startups ou até abrir o seu próprio negócio. Então, se esse vídeo te agregou de alguma forma, deixa um like, compartilhe esse vídeo e essa série com seus colegas, seus amigos e um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!